Vanessa Moura, depiladora profissional, e no vídeo de hoje eu vou estar ensinando como depilar uma axila usando o método espanhol. Eu tenho recebido muitos comentários, muitas mensagens para estar ensinando a como trabalhar com esse tipo de cera. E eu tenho notado que algumas pessoas ainda têm dúvidas quanto à categoria da cera, como usar a cera, se ela pode ser usada em todas as partes do corpo. Então, hoje nesse vídeo eu vou estar ensinando e tirando todas as dúvidas que você tiver sobre essa cerinha aqui, que é o método espanhol. Primeiramente, é muito importante, eu gostaria de classificar aqui. No meu conhecimento, existem dois tipos de cera. A cera fria e a cera quente. Então, as ceras, elas se classificam em duas categorias, quente e fria. A fria, né, aquela de silicone que tira o pó do papelzinho, que já vem com uma fitinha, é uma técnica à parte, é uma cera fria, enfim. E dentro da categoria de cera quente, existem três tipos de cera que são consideradas quente, que é a cera Rolon, a cera hidrossolúvel e a cera de método espanhol. Mas por que elas são consideradas quentes? Porque elas são aquecidas, elas passam por um procedimento de aquecimento, ok? Alguns fabricantes de cera costumam colocar cera morna, cera de temperatura adequada. No meu entendimento, isso é só uma questão assim, de diferencial, de marketing. Para mim, existem apenas duas categorias, quente e fria. E a quente, que é claro, não vai ser fervura, não vai estar lá fazendo bolhas, ok? Ela vai ser numa temperatura adequada e suportável para a pele da sua cliente. Então, as três ceras consideradas de categoria quente são a hidrossolúvel, a Rolon e essa daqui de método espanhol, ok? A cera que eu vou estar utilizando hoje é a Depilbella, cera depilatória quente, considerada negra, né? Essa daqui é a negra, porque ó, com cacau e óleo de amêndoas, ok? Então, negra. Dentro de qualquer tipo de cera, tanto as hidrossolúveis, quanto as Rolons, quanto essas daqui também que são as de dedinho, existem vários diferenciais de princípio ativo. Existe cera de chocolate, cera de hortelã, cera de maçã com mel, cera de camomila, cera de maracujá, milhões de produtos, chocolate branco, que os fabricantes colocam, o quê? Para dar aroma, para dar consistência. Algumas realmente são indicadas para alguns tipos de pele diferente, mas no geral, tirando essa parte de princípio ativo, de cosmetologia que é colocado dentro da cera, o método de depilação não muda. Se você pegar uma cera negra e você pegar uma cera de camomila, a técnica de depilação vai ser sempre a mesma. Se você tira ela com papel, você vai continuar tirando com papel. Se você tira com o método espanhol, que é a de dedinho, você vai continuar tirando do mesmo jeito, ok? Então não muda a técnica, o que muda é o que vem na cera, é o princípio ativo, a cosmetologia. Umas são mais hidratantes, outras são mais adstringentes, outras são mais calmantes, mas o método de depilação é sempre o mesmo. Dentro dessa categoria aqui, né, de método espanhol, eu falo cera de dedinho, gente, porque tira com o dedo, tá? Mas o nome técnico dela é método espanhol, mas eu acabo falando de dedinho por causa disso. Enfim, então, dentro dessa categoria aqui, existem vários tipos de fabricantes. Essa daqui já vem nesses tijolinhos que você tira assim com facilidade, né? Quebra assim com facilidade, ó, né? Quebra a cera com muita facilidade. Então, dentro desse modelo de cera de método espanhol, existem vários fabricantes que tem métodos diferentes, assim, tipos diferentes de cera. Alguns são em grãos, desse tipo assim, parece um saquinho de um monte de arrozinhos. Outras são umas marmitinhas, né, assim, com papel celofane, parece marmitinha. Mas todas são assim, ó, durinhas, tá? E elas vão passar pelo processo de aquecimento e vai ser passado na pele e tirado. Então, independente do modelo de cera que você comprar, dessa daqui, a técnica de depilação vai ser sempre a mesma. Você vai colocar na termoceira,
vai esquentar e vai depilar a sua cliente da mesma forma com qualquer tipo de cera dentro dessa categoria aqui de método espanhol. Algumas pessoas me perguntam também se eu posso estar depilando o corpo inteiro com essa cera. A minha resposta é sim. Você pode depilar o corpo da pessoa inteirinho com essa cera. A única coisa assim que eu acho assim é o custo-benefício, porque esse tipo de cera gasta muita cera. Você tem que passar uma camada assim muito grossa, né? Não vou falar assim muito grossa, mas um pouquinho de cera com mais volume de cera, um pouquinho mais grossa, para ela poder ter aderência na pele, porque senão ela acaba quebrando na hora que você vai puxar. Então, em termos de custo-benefício para você depilar um corpo inteiro nessa cera aqui, eu acho que o seu gasto, o seu investimento é bem maior do que as outras, tanto a Roll-On quanto a hidrossolúvel, que ela já sai numa camada fininha, né? As outros dois tipos de cera, quanto mais fina você passar a cera, melhor. Essa daqui, quanto mais grossa você passar, no caso, mais ela vai arrancar. Então é a única assim desvantagem que eu acho da cera de método espanhol. Embora ela tire pelos assim muito curtinhos, né? Diferente das ceras hidrossolúveis, que às vezes se o pelo estiver muito curtinho ele não sai. Essa cera aqui é aquele pelo assim de 10 dias, 15 dias, ou se você raspou de 2, 3 dias, ela já sai. Ela arranca com muita firmeza os cotoquinhos, né, dos pelinhos curtos. Então, para esse tipo de pelo curto, essa cera aqui é top, é nota 10. Outra coisa que eu acho muito bacana, assim, tá explicando desse tipo de cera, é que algumas dessas ceras aqui, elas possuem mais elasticidade. É igual eu estava falando, alguns fabricantes colocam cera elástica, então cera método espanhol, então cada um tem uma forma de chamar o produto. O que deixa a cera mais elástica, tem umas que parecem assim, um chiclete mesmo, né? Elas não quebram, elas não ressecam, é o princípio ativo que é usado no método de fabricação da cera. Às vezes realmente é um produtinho que deixa essa cera com mais elasticidade e ela não quebra tanto na hora de você puxar. Então toda essa questão de como que eu vou dizer assim, de sabor, de elasticidade, é a questão de fabricação. É o açúcar, é o cacau, é a camomila, é o princípio ativo que vai dar essa elasticidade, esse aroma. Uns são para pelos mais grossos, outros para pelos mais sensíveis, ou para todo tipo de pelo, né? Igual essa daqui, ó. Indicado para pelos grossos e todos os tipos de pelo. Tá? Então ela é indicada para pelo grosso, mas você pode usar em qualquer tipo de pelo, ok? Então o que muda é o método de fabricação, é o que é colocado na cera na hora que ela está sendo fabricada. Mas a técnica que você vai usar na pele da cliente não vai mudar, independente do sabor, independente da cor da cera que você escolheu. A técnica é sempre a mesma. Então isso é muito importante assim deixar claro, porque às vezes você vai na prateleira lá da sua loja de cosmético e você vê muita coisa, muitas variedades, muitas cores maravilhosas, cera elástica, cera negra, e aí você fica perdida. Ai, como que usa isso? Como que usa aquilo? Será que é uma cera nova? Será que é uma nova tendência? Não, é sempre o mesmo tipo de cera. O que muda é o cheiro, o aroma, os ingredientes que deixam ela mais elástica ou não. Então, vamos conferir o passo a passo de como você depilar uma axila usando a cera de método espanhol. Então, vamos começar. Primeiramente, gente, a cera de dedinho, eu recomendo que ela seja aquecida na termoceira. Por quê? Porque ela vai manter a temperatura sempre quentinha. Se você coloca no micro-ondas, ela esfria muito rapidamente esse tipo de cera, tá? Questões assim de um minuto ela já tá fria, diferente da cera hidrossolúvel. Então a cera de dedinho, eu recomendo que ela seja colocada na termoceira para estar sempre mantendo ela quentinha o tempo inteiro durante o processo de depilação. Então, eu vou pegar aqui o palitinho. Vou mostrar aqui a consistência da cera. Pode mostrar aqui, ó. Tá? Então, ó, uma cera grossa.
ok? Então vamos lá. Primeiramente, nós vamos fazer a higienização da pele da cliente. Vou pegar aqui o algodão. Loção adstringente. Vamos limpar a pele. O talco, tá? Lembrando, gente, que o talco, ele é opcional, tá? Já tem um vídeo que eu falo exclusivamente do uso do talco. Aqui na minha região, que é muito quente, eu gosto de estar sempre usando talco, mas não é um produto obrigatório. Varia de região para região, enfim, tá? Mas eu vou usar o talco. Vou pedir para a cliente ajudar, segura aqui, ó, só um pouquinho aqui e puxa aqui. Tá, então nós vamos pegar a própria cera, vou pegar aqui na espátula, não vou colocar o meu palitinho direto, ó. Eu já sei que ela tá numa temperatura boa, tá? Mas você pode usar um termômetro, por exemplo, para tá vendo a temperatura da sua cera. Pegar ela aqui da espátula, tá? Ó, então você pega uma quantidade boa de cera e vou passar aqui, ó. Ó, uma camada grossa. Ó, vai passando, ela vai esfriando. Vai esfriando, você já para o palito, dá uma apertadinha, estica e puxa, ó. Sai a placa de cera inteira. Lembrando, gente, é muito importante que essa cera aqui, não só essa, mas nenhum tipo de cera, você pode reutilizar, ok? Antigamente, até algumas depiladoras ainda nos dias de hoje, por, como eu disse, essa cera ser um custo-benefício muito caro, porque ela tem que passar uma camada grossa, acabavam reutilizando essa cera, colocava ela no baldinho, no outro dia levava para casa, fervia essa cera, coava e reutilizava. Isso é nada higiênico, é antiético, então se você é depiladora, quer utilizar esse tipo de cera, saiba que o seu custo-benefício vai ser um pouco maior, então você tem que estar consciente disso, tá? E trabalhar dentro da legalidade para que nada de contaminação ocorra no seu salão e na pele da sua cliente. Então vou colocar aqui, depois eu vou descartar, tá? Então, um pedaço da axila depilada, agora eu vou depilar o outro pedaço. Pego a cera, então, esparramos, sempre no mesmo sentido, tá? Ó, para pentear o pelinho para baixo, tá no mesmo sentido, vou penteando. Para o palitinho, dou uma apertadinha assim pra secar, né, pra esfriar a cera e ó, puxo, olha aqui, ó, tá? Os pelinhos ficam todos grudadinhos aqui e eu descarto a cera. Então, fiz metade da axila, posso fazer a outra também. Vou fazer mais um retoque pra ver se ficou algum pelinho para trás. Ó, um retoquezinho para tirar aqui. E pronto. Uma axila depilada com a cera de dedinho. Então você viu, né, que você pode passar uma camada ou inteira ou dividir em partes. Terminou, você vai limpar. No meu caso aqui, gente, eu não deixei nenhum resíduo de cera, tá? Realmente essa cera negra, ela é muito ótima, ela é bem elástica, ela não quebrou, pode ver que ela não quebrou, ela saiu inteirinha. Mas, como esse tipo de cera é a base de removedor, caso você não consiga tirar ela inteira e ainda ficam resíduos de cera, você precisa usar o removedorzinho, tá? Ó.
tirar alguns resíduos de cera. E para finalizar, o gel calmante também da Depul Bella, que eu adoro. Vou pegar um pouquinho de gel aqui. Pronto, um lado da minha axila já está feito. Agora vamos lá fazer a outra parte. Higienização. Vou aqui um pouquinho assim. Isso, pede para quem ajudar a esticar. Lembrando que quanto mais esticadinha a pele, melhor, né, a aderência da cera, menos ela quebra e menos hematomas você deixa na pele da sua cliente. Então, tirar a umidade. Passar o talquinho. A axila, gente, você pode tirar nos dois sentidos. Existem pelos que vão para baixo e alguns pelos que vão para cima, tá? Então, independente do sentido que você passar a cera, você sempre vai puxar ao contrário, ok? Então, vamos lá. Vou aqui, ó, uma quantidade boa de cera. Vou estar passando aqui para cima, ó. Vai penteando, tá? Ó, cola o palito. E ó. Puxa, ela sai, ó, inteirinha. Super ótima essa cera. E agora eu vou fazer essa outra parte de cima aqui. Lembrando que a cera você tem que passar sempre no mesmo lugar. Se você esparrama muito a cera, ela vai ficando muito fina e isso faz com que ela quebre, tá? Então essa cera ela tem que ser concentrada no único lugar a ser depilado. E agora, ó, tudo que eu usei aqui na minha cliente vai para o lixo, tá? Tudo descartável. Palito descartável, cera descartável, algodão. Vou passar um olhinho removedor, tá? No meu caso aqui não precisa, mas caso haja necessidade, a cera de dedinho é a base de removedor. E para finalizar, um gelzinho calmante. Então, viu como é muito fácil utilizar essa cera? Então, independente do sabor que você gosta, sabor de sua preferência, a técnica não muda, ela é sempre a mesma e você pode depilar o corpo inteiro da sua cliente com essa cera de dedinho. Tem até um vídeo que eu fiz lá na Beauty Fair, da linha da Depul Bella, formei, muito bacana, uma cera com azuleno, muito bacana para usar nos homens. Mas a técnica é a mesma, tanto em mulheres quanto em homens. O estilo da cera vai ser sempre a técnica, a mesma coisa, o mesmo método de puxar, ok? Então, se você tem alguma dúvida ainda sobre a cera de método espanhol, deixa aí nos comentários, que assim que possível eu vou estar respondendo para você. Se inscreva no canal para estar recebendo os próximos vídeos e eu espero que você tenha gostado do método de depilação de hoje. Cera de método espanhol, a famosa cera de dedinho. Beijão!